Tem muita gente que fala, Sérgio, como é que eu aumento as vendas de uma corretora de seguros? Como é que eu aumento a venda de academia? Como é que eu aumento a venda de uma representação de roupa? Como eu aumento as vendas de um curso? Como se fosse uma frase mágica. Eu pudesse dar, ó, faz isso, isso, isso e a venda, puf, explodisse, mas não é assim que acontece. Fazer as vendas da sua empresa aumentarem é mais fácil do que você imagina, porque venda é método. Se você não está conseguindo aumentar as vendas da sua empresa, é porque você não tem método ou você está usando um método errado, que não gera resultado. Porém, não tem uma frase mágica, tem uma estrutura, tem um passo a passo. Ok? E quando você aprende este passo a passo, essa estrutura, vender fica muito fácil. Olá, aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas, tudo bem com você? Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas. Então, muito legal ter você aqui. Tem muita gente que pensa que a habilidade de venda é uma habilidade de nascença, que nasce com a pessoa, né? É um talento natural, é um dom que vem de berço, e não é. Outra percepção errada que a pessoa também tem é, Sérgio, para vender muito, tem que falar muito, a pessoa tem que se expressar bem, tem que falar muito. Tem gente que pensa, né? A pessoa se expressa muito bem e fala, esse aqui vai dar certo para vendedor. Mas isso não é verdade. Para vender muito, você não precisa ser extrovertido, se comunicar muito bem, não. A habilidade de vender não é de quem fala bem. A habilidade de vender é quem pergunta bem. Então você tem que saber usar a estrutura certa e saber fazer as perguntas certas. Ok? Anota aí, quem domina a conversa é quem faz as perguntas. Porque quando eu pergunto, me fala sobre a sua casa, você vai ter que responder sobre a sua casa. Me fala do que o seu cliente fala para você. Você vai me responder o que eu perguntei. Me fala sobre a sua família. Me fala sobre o seu dia. Me fala sobre a dificuldade que você está passando. Quando eu pergunto, eu obrigo você a responder o tema que eu perguntei. Então, quem pergunta domina a conversa. Se você chega na frente do seu cliente e você começa a falar, o seu cliente ele não vai interagir com você. Ou então ele vai fazer alguma pergunta e vai quebrar o seu script. Quem pergunta, conduz. Quem responde, se compromete com você. Então, você tem que saber fazer perguntas numa estrutura certa. Olha só essa pergunta do Silas. O que o senhor faria se estivesse na situação de vender bolo de pote? Para quebrar a tristeza, o ânimo, etc. Silas, é o que eu estou explicando. Todo mundo pergunta, como é que vende bolo de pote? Como é que vende vídeos comerciais? Não importa o que você vende. Você vende para uma pessoa. E essa pessoa quer ouvir algumas coisas de você. Não importa se vende bolo de pote ou se vende vídeos comerciais. Vocês vendem para uma pessoa. Para a venda acontecer, o foco não pode ser no seu produto. Anota uma expressão aí, uma frase. Para você vender muito, você tem que ter o foco do cliente. Do cliente, vou escrever para ficar claro, olha. Foco do cliente. O foco é o do cliente, não é foco no cliente. Foco do. O que é o foco do cliente? Foco do cliente é entender o que ele quer ouvir para comprar. Entendeu? Então, vamos lá. Não importa se você vende bolo de pote, se você vende laços ou se você vende vídeos comerciais. O que você precisa entender, primeiro ponto, você tem que analisar os clientes que você tem. Você vai poder analisar que existem perfis diferentes. Pessoas têm necessidades diferentes. Pessoas têm problemas diferentes. Você tem que escolher um determinado problema, uma determinada necessidade que represente o cliente mais lucrativo, o cliente que aceita pagar, o cliente que não pede desconto, o cliente que você se conecta mais.
quando você escolher esse determinado perfil, dentre os diversos perfis que compram com você, você vai escolher, vai identificar quem é o seu cliente ideal. Quando você entender quem é esse cliente ideal, você vai começar a estudar qual é o foco do cliente. Qual é o problema que ele tem, que você pode resolver com o seu produto ou seu serviço, e que essa pessoa está vivendo uma dor emocional ou uma dor psicológica com esse problema, ok? Quando você entende qual é o problema do cliente e todas as dores e medos envolvidos nisso, você vai começar a se especializar neste problema e você vai construir uma abordagem de venda baseada nesse problema do cliente. Um exemplo que eu dei aqui, você tem que descobrir quais são as dores e medos do cliente. Para você vender muito, você tem que descobrir qual é a dor 1, a dor 2, o medo 1 e o medo 2 do cliente. O que é dor? Dor não é dor física, não. Vamos lá. Você tem um cliente que está vivenciando um determinado problema, um perfil de cliente, que ele tem uma dor. Então, esse problema gera uma dor emocional, uma dor psicológica nele. Beleza? E esse problema, quando você descobrir que dor é essa que a pessoa está vivenciando, você tem que parar de falar aleatoriamente do seu produto ou do seu serviço. Anota uma frase aí. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas razões. Ok? Quando você entende a dor do cliente, você vai apresentar o seu produto ou o seu serviço de uma forma que conecte com essas dores e medos. Então, dor representa uma dor emocional, uma dor psicológica de um problema que o cliente esteja vivenciando hoje, que você pode resolver com o seu produto ou seu serviço. Beleza? E medo representa um problema futuro que o cliente não quer resolver, ele não quer que aconteça. Ele quer resolver agora para não acontecer esse problema, esse medo no futuro. Você tem que entender que medos são esses para conectar a apresentação, a sua abordagem de vendas, para provar para o cliente que aquele medo não vai resolver, não vai acontecer se ele comprar com você. Eu vou dar um exemplo de dor. O Robson é meu aluno. O Robson trabalha com software para bares, pubs, bares de cervejas artesanais. Então, ele vende um programa, um software que o dono do bar instala lá para gerenciar a operação do bar. E o Robson percebeu o seguinte: Robson, eu vou comentar aqui que de repente eu posso te ajudar, te dar alguma dica aqui. O que o Robson falava? O Robson chegava nos donos de bares e falava: olha só, olá, como vai? Tudo bem? Cara, eu tenho um software que vai ajudar você. O meu software vai ajudar tanto a você que você vai organizar o seu bar e você vai ter 2 bares, você vai ter 3 bares. Vai fazer você crescer. Ou você vai abrir uma franquia, vai fazer uma rede de bares, e isso vai te ajudar muito a crescer. Essa era a promessa que o Robson tinha antes de virar meu aluno. Aí o que aconteceu? Eu ensinei nos meus treinamentos como você fazer pesquisa com o seu cliente. Mas a pesquisa tem que ser feita de uma forma certa. Você tem que... não adianta mandar alguma coisa para o cliente responder. Você tem que vender para ele a ideia de que ele responde. Então, tem uma forma certa de você falar para o seu cliente para ele querer responder você. Outra coisa, você tem que... essa forma certa envolve... não pode ser por escrito. Porque se a pessoa for responder a pesquisa por escrito, ela vai, não sei você, mas eu e todas as pessoas que eu conheço, quando elas vão escrever alguma coisa, elas pensam numa palavra mais bonita, numa frase mais bonita, para parecer mais inteligente. Então, não pode ser por escrito. Tem que ser falado. Tem que ser por telefone ou presencialmente. Então, você tem que saber... Você tem que contextualizar. Tem que falar a coisa certa para a pessoa querer responder. Tem que usar um script para fazer a pesquisa, por telefone ou pessoalmente.
você tem que fazer as perguntas certas. Se você fizer as perguntas erradas, você vai ter respostas erradas, vai montar um script de vendas errado. Você tem que fazer as perguntas certas, da forma certa, depois você tem que pegar as respostas, você tem que saber analisar as respostas da forma certa para construir um script de vendas da forma certa, ok? E aí você pega essas respostas. E é o que aconteceu com o Robson. O Robson, quando ele fez essas pesquisas, ele entendeu que a promessa que ele usava dava problema. Quando ele prometia para o cliente que quando o cliente comprasse o software dele, o cliente ia poder abrir 2, 3 bares, vários bares, ele perdia uma venda. Porque o dono de um bar, todo negócio tem as suas dificuldades, mas geralmente quem abre um bar não sabe como vai ser trabalhoso. Um bar dá muito trabalho. E aí a pessoa, o dono do bar, está de saco cheio, estressado, não sabia, não está sabendo o que fazer. O dono do bar está estressado com um bar. Aí vem o Robson, promete que ele vai abrir 2, 3 bares. O cliente fica puto, não compra, fala assim, eu já estou com o pepino de ter um bar, ter 2 ou 3, vai ser um pepino muito grande, eu não quero. Aí o Robson perdia a venda. Eu vendia sonho e não vendia o que ele precisava. Quer dizer, não é que o Robson vendia sonho. O Robson falava do sonho do dono do bar. Porém, o dono do bar não queria ter 2 ou 3 bares. O dono do bar quer resolver a dor dele, da dificuldade de gerência. Olha aqui, ó. A dor do dono do bar são as múltiplas tarefas do dia a dia, ter que gerenciar tudo. Então, se o dono do bar já tinha dificuldade para gerenciar um bar, e o Robson chegava, cara, compra o meu software que você vai ter 2 a 3 bares. O dono do bar falava assim, cara, eu não vou comprar o software do Robson. Não vou. Porque, porra, se eu tô com dificuldade de gerenciar um bar, imagina 2 ou 3. Aí o Robson perdia a venda. O Robson entendeu no meu treinamento que você tem que entender quais são as dores do cliente. O cliente ele quer comprar para resolver um problema. Então você tem que, número 1, entender quais são os problemas que o cliente tem. Ok? Quando você entende os problemas, você vai entender as dores e medos. Dor é uma coisa ruim, é uma dor emocional, uma dor psicológica que o cliente tem hoje por causa dos problemas dele hoje. E medo são preocupações futuras que o cliente acredita que vai ter no futuro por causa dos problemas que ele, em decorrência dos problemas que ele tem hoje. Então, agora que o Robson entendeu, ou está começando a entender as dores e medos dele, do cliente dele, o Robson está construindo uma apresentação de vendas para abordar as dores e medos do cliente dele. A abordagem de vendas do Robson vai mostrar, quando o Robson começar a falar agora para o cliente vai ver, caramba, o que esse cara... Em vez do Robson falar que o cliente vai ter uma rede de bares, o Robson vai falar, cara, eu vou ajudar você. O Robson não tem que vender software. O Robson tem que vender a solução do problema do cliente. O Robson tem que falar, cara, eu sei que você tem um bar e eu sei a dificuldade de gerenciar um bar. Eu sei que... Me diga o seguinte, você percebe que o lucro está pequeno? Você percebe que trabalha muito e sobra pouco dinheiro? Você já percebeu? Me diga o seguinte, você já percebeu que a sua equipe não consegue atender tudo que tem que ser feito? O Robson comentou numa aula que a falta de... Tem que ver o que eu posso falar, o que eu não posso, né? O que é a falta de... O Robson passou a explicar ao cliente, ao dono do bar, que a dificuldade que ele tem hoje, por trabalhar muito, por o trabalho não render, por ter uma despesa muito alta, por ter um lucro muito baixo, está acontecendo pelos desafios de gerenciar um bar que necessita de várias tarefas. O dono de um bar tem que gerenciar muita coisa. E se ele tentar gerenciar sozinho, ele vai ter muito trabalho, muito trabalho, anota aí, Robson, muito trabalho,
muita despesa e pouco lucro, porque ele não vai ter controle sobre a atividade. Olha só. Eu já vi, olha o que o Robson comentou aqui. Eu já vi isso acontecer muito, Robson. Eu, como cliente de bar, às vezes acaba o chopp no meio da noite. O melhor chopp, porque ele não controla o estoque. Então, o problema de um dono de um bar hoje é o gerenciamento. Então, quando o Robson entendeu que ele só vai vender se ele ajudar o cliente dele a entender o problema dele, o Robson parou de falar de sonho, parou de falar de fazer o bar ter outros bares, porque o cliente está com o maior pepino, o dono do bar está com o maior pepino, ele não consegue gerenciar Quando fala em crescer, eu falo, não quero essa merda, não. Número 1, muito trabalho que o dono do bar tem. Número 2, muitas atividades a gerenciar. Número 3, muita despesa. E aí, Robson vai falar, o meu software vai ajudar você. Você vai passar a trabalhar menos, você vai controlar melhor as atividades com menos trabalho, você vai ter menos despesa e mais lucro, porque você vai botar a tecnologia para trabalhar para você. É igual o piloto, usa esse exemplo, Robson, é igual o piloto de avião. O piloto lá do avião, ele só tem que se preocupar com pilotar o avião e analisar os reloginhos. Ele não recebe o passageiro quando entra, ele não fica servindo água e café para o passageiro, ele não dá as orientações de como se portar. Se o piloto do avião ficar recebendo os passageiros na fila, orientar os passageiros a arrumarem a mala, orientar os passageiros como daquela orientação de como proceder de uma emergência. Se o piloto do avião ficar servindo comida, água e café para os passageiros, ele não vai conseguir pilotar o avião. Então, o dono do bar tem que ficar igual o piloto de avião. Recebe lá tal e fica olhando o painel, gerenciando. Quando o dono de um bar botar o computador, a tecnologia para gerenciar a empresa dele, gerenciar o bar dele, perceba que não são dores técnicas, são dores emocionais. Número 1, trabalhar muito. Número 2, não ter tempo de fazer as atividades principais. Número 3, muita despesa. Número 4, pouco lucro. Se essas 4 forem as maiores dores do cliente, você vai falar, bem, o meu software vai te ajudar a... Aí vai na dor 1, trabalhar menos. Vai na dor 2, gerenciar melhor as atividades principais. Dor 3, diminuir a tua despesa. Dor 4, vai aumentar seu lucro. Isso vai evitar, aí tem outras dores, desperdício, vai evitar que acabe um determinado, o seu produto principal, o seu chopp, durante a noite. Você vai ter uma previsibilidade de consumo do estoque. O sistema vai dizer para você quantos litros de chopp você consome por noite, de cada tipo de chopp. Isso vai mostrar para você. E aí outra coisa, quantos litros de chopp você consome por noite? Quantos litros de chopp você tem no estoque? Quanto tempo demora para o chopp chegar? Está pronto para ser vendido? E aí você vai ter uma previsibilidade. Nunca mais vai acabar chopp. E você não vai perder dinheiro. Percebam aqui nos exemplos que eu dei do Robson, do meu aluno, quando você entende quais são as dores e medos do seu cliente ideal, toda a sua argumentação, toda a sua abordagem de vendas é construída para atacar, para eliminar essas dores e medos. Aí o cliente vai falar, porra, cara, o que você está falando faz sentido para mim. O que você está falando vai me ajudar. Ok? E isso é fundamental. Porque, olha só, anota um verbo aí. Desvender. A maior parte das pessoas, a maior parte dos donos do próprio negócio, desvendem. O que é desvender? É você convencer o seu cliente a não comprar com você. Quando você convence, quando você... Anota aí, como é que você desvende? Você desvende quando você fala demais,
Você desvende quando você fala de menos. Você desvende quando você fala a coisa errada. Você desvende quando você cria uma objeção. Esse exemplo do Robson, ele criava uma objeção de vendas. Ele tem um software bom, ele estava motivado, ele chegava na frente do dono do bar e falou: oi, tudo bem? Cara, que legal, o meu software vai te ajudar muito. Você, resumindo, né, o resumo da abordagem dele. Cara, eu vou ajudar você a crescer. Eu vou ajudar você, você vai ter 2 bares, 3 bares, você pode ter uma rede de bar se você quiser. Aí o cliente dele fala: porra, tu tá maluco? Tá uma merda administrar esse bar, um monte de desperdício, uma loucura. Cara, eu não quero, não vou comprar com você, não. Se tá sendo difícil gerenciar um bar, imagina um monte de bar. Não vou comprar com você. Percebeu? A abordagem do Robson, neste exemplo, ele estava desvendendo no ponto 4. O que ele falava criava uma objeção de compra. O que é uma objeção de compra? Uma objeção de compra... Objeção quer dizer, uma objeção de compra acontece quando o cliente percebe quando ele acredita, quando ele percebe que ele tem um motivo ou uma razão para não comprar com você. Quando ele acredita, então o que o Robson falava para o cliente: ah, não, se eu comprar esse produto do Robson, esse software, eu vou ter muito problema. Não quero, Robson. Porque o Robson criava uma objeção de compra. Ele complicava a venda. Anota uma frase aí. Você não deve complicar o processo inconsciente de compra do cliente. Todo cliente, todos nós, quando estamos no papel de consumidores de clientes, nós temos um processo inconsciente de compra. As pessoas compram para eliminar dores. As pessoas compram para eliminar medos. Ok? E geralmente a venda não está na solução técnica. Olha, vou voltar ao exemplo que eu dei do Robson aqui. O Robson criou um software para gerenciar bar. O software é bom, é uma solução técnica muito boa. Mas quando o Robson usava, antes de fazer o meu treinamento, quando ele usava a abordagem errada, mesmo o produto sendo muito bom, mesmo o preço sendo muito justo, mesmo a solução técnica sendo muito boa, a abordagem que o Robson usava desvendia o produto dele, o software dele, o serviço dele. Então, o que vende não é uma solução técnica boa de um produto ou um serviço. O que faz você vender é se a sua abordagem provar para o cliente que vai eliminar dor e medo dele. O cliente ele não sabe disso, porque o processo de compra é inconsciente. O Renan é sócio e gestor de uma rede de 5 postos de gasolina. Ok? E é uma rede com mais de 30 anos. É uma empresa familiar que tem mais de 30 anos e o Renan é o gestor atual. Quando começou a pandemia, eles estavam com problema, eles não estavam num bom momento. E aí o Renan também, meu aluno, fez o meu treinamento. O Renan contou que ele mais do que dobrou as vendas dele em 2 meses. Eu acho que vocês estão até pensando em abrir um novo posto, não é, Renan? Você falou uma coisa sobre isso? Estão crescendo. E aí, o Renan falou que no mês de setembro, mês passado, foi o mês que eles mais venderam, acho que são, na história da empresa. Eu acho que a empresa tem 36 anos. Olha só, no mês passado, setembro, o Renan, que é meu aluno, ele acho que já fez 2 treinamentos meus. A empresa, mês passado, foi o mês que mais vendeu na história em 36 anos. Foi isso, não foi, Renan? Se você ainda tiver... Por isso que, olha só, eu fiz essa camisa, ó. Crise... Uma interrogação. Tá de sacanagem. E eu geralmente falo, crise é para quem tá fudido. Crise é para quem não tem método. Crise é para quem não sabe o que fazer. Quem aprende o método certo não vive em crise. Quem aprende o método certo sabe fazer a coisa certa. O senhor perguntou, dá para usar a técnica de venda para motivar um time de futebol? Claro.
Dá para usar a técnica de venda para vender alguma coisa. O Rosilva está perguntando. Motivar um time de futebol. Cara, eu já tive um time de futebol, sabia? Há 10, 15 anos atrás, eu já tive um time de futebol que disputava a terceira divisão do Campeonato Carioca de Futebol. Foi mó furada. Eu tive um time de futebol, eu tive um centro de treinamento com mais de 30 mil metros aqui no Rio de Janeiro, era um CT. Mó furada, eu perdi muito dinheiro. Foi um dos piores negócios que eu já fiz. Ok? Só que é o seguinte, para motivar alguém, você tem que vender uma ideia para essa pessoa. É uma venda. Se eu for, eu e minha mulher, se eu quiser que ela faça alguma coisa para mim, eu tenho que vender uma ideia para ela, eu tenho que usar a técnica de vendas. A minha equipe, os meus funcionários, se eu quiser que eles façam alguma coisa diferente, eu tenho que vender uma ideia para eles. Ok? Toda a comunicação é baseada numa venda. O Sidney é aluno nosso, já vai em vários treinamentos. Ele sabe que nós temos uma coleção de camisetas, né, que é da série... nós criamos aqui a Dr. Vendas Collection, aqui, ó. A Dr. Vendas Collection é um conjunto de camisetas dos nossos eventos, tá lá que a galera pedia para comprar. Essa aqui, ó, crise, tá de sacanagem? Por quê? Quem sabe o que fazer não tá em crise, né? Essa pandemia, ela só acelerou algumas coisas. Tinha gente que antes da pandemia estava fazendo coisa errada, não estava usando o método certo para vender. Então, a pessoa já vinha com dificuldades. Aí, quando a pandemia chegou, ela acelerou a dificuldade que a pessoa estava. Tinha algumas pessoas que estavam tendo bons resultados. Aí, a pandemia chegou e mudou o modelo de negócio, prejudicou realmente, obrigou a ficar fechada a empresa. E aí, vários empresários reformularam o seu negócio e agora estão vendendo muito mais. Por exemplo, aqui na Doutor Vendas, nós passamos um pequeno sufoco com a pandemia. Há 3 anos eu vinha transformando a Doutor Vendas em uma empresa de treinamentos e eventos presenciais. Há 3 anos a gente vinha trabalhando. E você tem ideia, nos 8 meses antes da pandemia, nós fizemos 3 eventos grandes de 2 ou 3 dias, com 500 a 600 empresários por evento. E a gente vinha fazendo palestras semanais, toda semana. Nós fazíamos 2 palestras no mesmo dia. Palestra gratuita, uma tarde e uma noite, que dava, juntando aí mais de 1.000 pessoas, de 1.000 a 1.200 pessoas. Então, toda semana, nós tínhamos evento para 1.000 a 1.200 pessoas e a cada 2 meses, 2 meses e meio, tinha um evento grande de 2 a 3 dias para 500 a 600 pessoas. A nossa equipe cresceu muito, nós chegamos a ter 30, contratando mais 6, então já vamos botar na conta 36 colaboradores. A empresa, desenvolvemos sistema, compramos equipamento, alugamos um prédio de 3 andares. Então, a Doutor Vendas, ela veio há 3 anos se preparando para eventos presenciais. Quando nós montamos a estrutura, chegou a pandemia. E a gente teve que se adaptar. Porque tudo foi montado para ter eventos presenciais. Eu pesquisei e vi que isso ia demorar muito. Então, nós tivemos que nos adaptar. A Doutor Vendas, que tinha sido transformada em uma empresa de eventos presenciais, eu não fazia lives. As minhas lives eram presenciais. Toda semana tinha palestra ao vivo para 1.200 pessoas. A nossa equipe ficou muito grande. A nossa equipe foi construída para eventos presenciais. Aí, quando chegou a pandemia, eu pesquisei e descobri que não dava para a empresa continuar como uma empresa de treinamentos presenciais, de eventos presenciais. A gente tinha treinamentos online, mas representava só 5% do nosso faturamento. O que nós fizemos? Tivemos que nos adaptar completamente. Então, nós reduzimos a equipe, mudamos o posicionamento da empresa, voltei a fazer as lives, comecei a fazer live, focamos completamente no treinamento presencial. E hoje, a Doutor Vendas tem uma lucrativa. Hoje, a nossa empresa está totalmente focada nos treinamentos online, né? Conteúdo gratuito é através de live. Os nossos treinamentos são todos online, nós nos adaptamos. Então, hoje,
o modelo de negócio da Dr. Vendas é mais lucrativo do que os eventos presenciais. Por quê? A gente não aceitou a crise. Crise está de sacanagem, nós nos adaptamos. E é isso que eu faço, ensinar os meus alunos. Os meus alunos eu ensino como aumentar muito as vendas, ok? Um grande abraço, muitas vendas para você. Eu quero que você venda muito. Valeu!